Bom, eu tenho duas certezas sobre você. A primeira é que você vai morrer um dia, infelizmente, e isso todo mundo sabe. E a segunda é que você já ouviu falar em Bitcoin pelo menos uma vez no último ano. O último ano foi o ano que a gente mais passou tempo na internet. Foi o primeiro ano que a humanidade passou mais tempo no digital do que no presencial. E nesse mesmo ano, o Bitcoin, o dinheiro criado na internet, passou de algo totalmente criticado, desacreditado pela grande maioria, a algo a ser estudado e a ser regulado pelas grandes autoridades. Uma valorização de quase 420% e sendo alvo de diversas polêmicas e notícias ao redor de todo o mundo. Mas, afinal, o que é o Bitcoin? Bom, segundo o Detlef Schlichter, Bitcoin é um dinheiro intangível criado na internet. É um tipo de commodity criptográfica. O melhor e mais revolucionário do Bitcoin é que ele não tem nenhuma autoridade, nenhum emissor, nenhuma instituição por trás dele. Ele foi proposto por um pseudônimo em 2008 e desde lá foi totalmente desenvolvido e aprimorado pela própria comunidade. Além de trazer uma grande revolução para a nossa economia, sociedade, ele também trouxe uma grande revolução tecnológica, com a tecnologia do blockchain e peer-to-peer. E para entender essa tecnologia, a gente tem que entender um pouco mais de como funciona a internet convencional, que a gente usa hoje em dia. Vamos supor que você mande mensagem para uma pessoa. Isso é um processo que eu tenho certeza que todo mundo faz diariamente. O fluxo de dados dessa mensagem vai ser basicamente esse. Ela vai primeiro para o servidor da rede social, da companhia que está intermediando, e depois ela vai para essa pessoa que você mandou a mensagem. É claro que isso hoje acontece em milissegundos de forma muito rápida e eficiente. Mas o fato é que essa rede social, essa instituição que faz o intermédio, ela tem posse das informações das pessoas, sabe o que as pessoas estão pensando, e por isso essas empresas são as empresas mais poderosas do mundo e que mais ganham dinheiro atualmente. E o Bitcoin, a tecnologia do blockchain, corta tudo isso. Na tecnologia do blockchain, a única coisa que você tem como espécie de intermédio na ligação são os chamados de mineradores, que eles são responsáveis por basicamente autenticar a transação, ver se ela é válida ou não. Fora isso, você não tem nenhuma instituição por trás, nada do tipo. E esses mineradores, qualquer um pode ser um minerador, contanto que tenha poder computacional para isso. Mas, beleza, eu entendi a tecnologia do blockchain, entendi o Bitcoin, mas qual que é a utilidade disso? Por que as pessoas estão comprando Bitcoin? Por que as pessoas estão otimistas? Bom, alguns loucos acreditam que um Bitcoin um dia pode se tornar uma moeda de troca mundial. Isso é muito fora da caixa de se pensar, mas não é uma hipótese impossível. Outras commodities que já foram usadas como moeda de troca no passado, como ouro e prata, demoraram em média 1000 anos para serem adotadas como moeda de troca. Então descobriram o ouro e depois de mais ou menos 1000 anos adotaram ele como moeda de troca. E o Bitcoin levou apenas um ano. Então ele começou a realmente rodar ali na prática em 2009 e em 2010 a gente já tem o registro do Ilan, um americano que trocou uma pizza por 10.000 Bitcoins. Outros acreditam que o Bitcoin é um tipo de ouro digital, que as pessoas vão começar a realmente investir nas crises para perder menos dinheiro. Mas, apesar dessa utilidade e de todas as novas coisas que o Bitcoin trouxe, nem tudo são flores. A rede computacional do Bitcoin já gasta mais energia de países como a Argentina, que tem 44 milhões de habitantes. Mas, se a gente for pegar um gráfico e comparar a quantidade de energia gasta com Bitcoin e com outros serviços que ele supostamente substituiria, como sistema bancário e mineração de ouro, vemos que ele ainda é econômico. Mas a gente também tem que analisar esse gráfico sob outro ponto de vista de impacto. Impacto que cada uma dessas atividades causou na história da humanidade. O sistema bancário foi muito importante para o desenvolvimento, eu não preciso nem explicar. E a mineração de ouro fez o ser humano, em diversas situações, ir atrás, explorar. E foi muito importante para o rumo que a humanidade tomou e para chegar onde está hoje. E como que o Bitcoin pode mudar o rumo da humanidade? Como ele pode causar um impacto muito forte?
Bom, e daí eu te trago um desafio. Tente lembrar de algum movimento que teve a relevância que o Bitcoin teve de forma tão descentralizada na história da humanidade. Bom, você provavelmente não vai lembrar de nenhum, né? Mas teve um movimento na Europa, no século XVI, que agiu de forma semelhante e conseguiu um impacto muito forte. Foi o movimento protestante. O movimento protestante também começou através de pequenos polos intelectuais, pequenas figuras que ganharam relevância e conseguiram crescer de forma descentralizada e desbancar uma instituição muito poderosa da época. Talvez a instituição mais poderosa da história, a Igreja Católica. E assim como o movimento do Bitcoin, assim como o movimento protestante, o movimento do Bitcoin ainda sofre diversas tentativas de barragem de grandes instituições do sistema financeiro, e ele ainda continua consolidado com uma comunidade engajada e crescendo essa comunidade. E se formos pensar em descentralização, vemos que a internet já nos trouxe isso desde o início. Vamos pensar em uma situação que eu queira criar um grupo de pessoas que são fãs de uma banda, certo? Se eu fosse fazer isso 30 anos atrás, eu provavelmente teria que criar algum clube, alguma instituição e promover eventos para reunir essas pessoas. E hoje em dia eu faço isso em 5 minutos e coloco a pessoa que eu quiser para conversar sobre essa banda em qualquer lugar do mundo que ela esteja. E a internet permitiu isso. E o Bitcoin nada mais, nada menos fez do que trazer isso para o lado financeiro. Se a gente for pensar numa realidade do nosso país há 7 meses atrás, a gente vê que a gente não conseguia transferir dinheiro instantaneamente para uma pessoa que morava na nossa casa. E com Bitcoin isso foi possível desde 2009 em escala global. E daí eu te pergunto, você gostaria de viver em uma sociedade mais descentralizada, onde tivesse menos monopólio, menos pessoas com muito poder centralizado? Bom, o Bitcoin pode trazer isso. Obrigado.